boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir à recomendação dos inscritos aqui do canal, que é a história do Vasco da Gama. Vasco, que é o único clube carioca que eu gosto, né? Os outros eu nunca gostei. Fluminense eu acho as cores muito feias, eu acho que eles são um Flamengo diferente, sabe? Uma outra versão do Flamengo. Flamengo eu não gosto porque é muito ladrão, né? Inclusive eu tô falando o apelido é Flamengo, o nome é Varmengo. O Botafogo eu nunca simpatizei muito. O Botafogo hoje em dia eu gosto um pouco mais por causa do Textor, né? E o Textor bate de frente com o sistema. Isso eu gosto muito. Já o Vascão da Gama eu sempre gostei do Vasco, né? Essa camisa deles na diagonal, estilo clássico. Quando eles usam a cruz de malta é bonito, né? Mas o símbolo do Vasco pra mim é um dos mais bonitos do mundo. Pra mim o do Vasco é o segundo mais bonito do mundo, de todos que eu conheço. Primeiro é o do Liverpool, mas o Vasco fica em segundo. E outra coisa que eu gosto do Vasco que é inimigo do Flamengo, né? O inimigo do meu inimigo automaticamente se torna meu amigo. Então, sem mais enrolações, simbora lá reagir. Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha o símbolo do Vasco, jamais visto. Regatas Vasco da Gama é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e, junto de seus principais rivais, Botafogo, Flamengo e Fluminense, forma o grupo dos grandes do futebol carioca. Antes de começar a contar a história desse gigante, peço humildemente que se inscrevam no nosso canal, não custa nada e... Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na legenda, vamos lá dar o like, se inscrever para dar uma moral, né? Afinal, reagir é muito mais fácil. nos ajuda bastante. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado no dia 24 de agosto de 1898. 1898, eu não sabia que era de 1800 o Vasco. Talvez dos times grandes, dos clubes dos 13, né, ele seja o mais velho. Por um grupo de remadores na cidade do Rio de Janeiro. O nome do clube é uma homenagem ao português Vasco da Gama, importante navegador que descobriu o caminho marítimo para as Índias, em 1498. A cruz maltina, principal símbolo do clube, tem forte aspecto religioso, porque a Ordem Militar de Cristo era ao mesmo tempo religiosa e guerreira. As cores do Vasco guardam forte significação. O preto remete aos mares desconhecidos do Oriente, enquanto o branco da faixa diagonal refere-se à rota descoberta pelo almirante. Apesar de ter sido fundado como um clube de regatas, o Vasco da Gama abrange diversas modalidades. Em 1915, o clube de futebol Lusitânia foi incorporado ao Vasco, dando origem ao departamento de futebol do clube. No ano seguinte, o Vasco estreia na terceira divisão carioca e em sua primeira partida é derrotado por 10-1 pelo Paladino Futebol Clube. De forma modesta e com pouco investimento, em 1922 o Vasco conquista a Série B do campeonato. Olha lá as imagens, eu adoro ver as imagens de antigamente, seja imagem ou vídeo. Muito jamais visto. Essa época nem tinha vídeo ainda, né? Era mais foto. Carioca, o primeiro título do clube. Em 23, em sua primeira participação na elite carioca, o clube se sagra campeão estadual pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. A equipe comandada pelo uruguaio Ramon Plateiro fez uma campanha arrasadora e ficou conhecida como os Camisas Negras. O medo de que aquela equipe repetisse a façanha levou os grandes clubes a fundar uma nova liga. Assim, Fluminense, Botafogo e Flamengo, com o apoio de outros clubes, criaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. A filiação do Vasco da Gama na nova entidade só seria possível se o clube dispensasse 12 de seus atletas, sob a alegação de que eles teriam uma profissão duvidosa. Para! Pô, agora eu já gosto mais ainda do Vasco. Diante dessa situação, o presidente do clube, José Augusto Prestes, enviou uma carta à nova associação. O Vasco, se eu não me engano, pelo que eu conheço, o Vasco foi o primeiro time a aceitar negros aqui no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul foi o Inter, nenhum time aceitava até o Inter aceitar. Mas se eu não me engano, no Brasil foi o Vasco primeiro. Se eu tiver errado, me corrijam aí nos comentários. Que ficou conhecida como a Resposta Histórica. Nela, ele se recusava a se submeter às condições impostas e desistia de filiar-se à nova liga. A carta entrou para a história como um marco da luta contra o racismo no futebol. Desta forma, em 1924 foram disputados 2 campeonatos em paralelo, sendo o da LMDT vencido de forma invicta pelo Vasco. No ano seguinte, o clube vence a resistência da AMEA e volta a disputar o campeonato contra os grandes clubes do Rio. Em 27, o clube inaugurou o estádio de São Januário, que na época era o maior... 1927 o São Januário! Meu Deus! Meu Deus! Eu não sabia que era tão antigo. O Beira-Rio é 1969. Maior estádio das Américas.
Tem time que até hoje não tem estádio, né, Marias? Na temporada de 29, o Vasco conquista o seu terceiro campeonato carioca. O zagueiro Itália e o volante Fausto eram nomes importantes daquela equipe. No início dos anos 30, o clube foi convidado para uma excursão internacional, e neste mesmo ano o Vasco aplicou uma goleada histórica de 7-0 no seu arquirrival Flamengo, sendo esta a maior goleada entre as duas equipes em todos os tempos. No ano de 1934, contando com o talento de Leônidas da Silva, Domingos da Guia e Rucinho, o Gigante da Colina conquista mais um campeonato estadual. Na década de 30, o Vasco ainda foi campeão carioca em 36 e campeão da Taça dos Campeões Rio-São Paulo, no mesmo ano, derrotando o poderoso Palmeiras na decisão. A década de 40 é marcada pela formação de um dos maiores times da história do clube, o chamado Expresso da Vitória. Liderados pelo atacante Ademir de Menezes e contando com o talento do goleiro Barbosa, essa equipe conquistou 5 campeonatos estaduais e um campeonato sul-americano de campeões. Essa competição foi considerada precursora da Copa Libertadores da América e contava com o Emelec do Equador, Litoral da Bolívia, Deportivo Municipal do Peru e os campeões nacionais Colo-Colo, Nacional do Uruguai e o poderoso River Plate de Alfredo Di Stéfano. Em 51, o clube participou da Copa Rio, foi eliminado nas semifinais para o Palmeiras, futuro campeão daquela edição. Nessa década, o Vasco da Gama conquistou mais 2 campeonatos cariocas e um torneio Rio-São Paulo. Nesse período, a equipe de São Januário ainda venceu a primeira edição do torneio de Paris, derrotando o poderoso Real Madrid na grande final. A década de 60 foi marcada por uma profunda crise política. Dentro de campo, a conquista mais expressiva do clube foi o torneio Rio-São Paulo de 66. Depois de um jejum de 12 anos, o clube voltava a ser campeão estadual. A partir dessa conquista, o clube começava a se reestruturar. Em 71, surgiu o atacante Roberto Dinamite, maior ídolo e artilheiro da história do clube, com incríveis 708 gols. Após boas campanhas, em 74 o clube conquista o seu primeiro campeonato brasileiro. O título veio na vitória de 2-1 sobre o Cruzeiro. Além de Dinamite, artilheiro da competição com 16 gols, podemos destacar também o goleiro argentino Edgardo Andrada e o ponta Jorginho Carvoeiro, autor do gol do título. Na temporada seguinte, o clube participa pela primeira vez em sua história da Copa Libertadores da América, mas o Gigante da Colina não foi bem. O Vasco, se eu não me engano, ganhou a Libertadores em 99, né, o ano que eu nasci. Depois foram pro Mundial com o Corinthians, né, e aquele Mundial o Corinthians roubou o Vasco, hein. Porque o Edmundo ia sair cara a cara com o goleiro no lançamento e saiu 1,5 metro atrás do cara, assim, e marcaram impedimento. O Edmundo ia guardar certo. Bem, ficando na fase de grupos, que contava com o Cruzeiro, Atlético Nacional e o Deportivo Cali. Em 77, mais um estadual, com destaque para o goleiro Mazzaropi. Após ser vice-brasileiro em 79, em 80, o clube voltava a disputar a Copa Libertadores da América, e novamente o clube não conseguiu avançar da fase de grupos. 80, o Inter perdeu a final pro Nacional. No ano de 1983, Antônio Soares Calçada assume a presidência do Vasco, cargo no qual ele ocuparia por 18 anos. Calçada é considerado o presidente mais vitorioso da história do clube. Durante essa década, surgem nomes importantes da história vascaína, como o goleiro Acácio, os meias Mazinho e Giovani e o atacante Romário. Depois de ser vice em 84, em 89 o clube volta a ser campeão brasileiro. O adversário na final foi o São Paulo, e aquela equipe ficou conhecida como Sele Vasco, com destaque para o atacante Bebeto. Nessa década, o clube ainda conquistou 3 campeonatos cariocas e foi tricampeão do troféu Ramon de Carranza. Na Libertadores de 90, a equipe fez uma boa campanha, sendo eliminado nas quartas de finais para o Atlético Nacional. Essa década ficaria marcado como os anos dourados do clube, e também foi responsável pelo aparecimento de novos ídolos, como o goleiro Carlos Germano, o lateral Felipe, os meias Pedrinho e Juninho Pernambucano e o atacante Edmundo. Em 92, o Vasco conquista o Campeonato Carioca, feito esse que se repetiria nas 2 temporadas seguintes, conquistando dessa forma o seu primeiro tricampeonato estadual. Um dos principais nomes foi o atacante Valdir Bigode, artilheiro da edição de 93 com 19 gols. Neste mesmo ano, o Vasco ainda conquistou o torneio João Avelange. Depois de fazer algumas campanhas regulares, em 97, sob o comando de Antônio Lopes, o Gigante da Colina volta a conquistar o Campeonato Brasileiro. O título foi decidido contra o Palmeiras, e o atacante Edmundo foi o artilheiro da competição, com 29 gols. Em 98 foi comemorado o centenário do clube. Fora de campo, a comemoração foi tema do Carnaval da Unidos da Tijuca, que compôs um samba-enredo que até hoje é cantado pela torcida vascaína. Dentro de campo, a equipe conquistou a sua maior glória, o título da Copa Libertadores da América. Foi 98, não foi 99. Depois de se classificar em segundo lugar no seu grupo, o Vasco teve que passar pelo Cruzeiro nas oitavas, Grêmio nas quartas, River Plate na semi e por fim o Barcelona de Guayaquil na grande final. Além dos nomes citados anteriormente, a dupla de ataque formada por Luizão e Donizete
foram fundamentais para a conquista do título. Ainda referente a essa temporada, o clube foi campeão carioca e vice na Copa Interamericana, sendo derrotado pelo DC United dos Estados Unidos. No Mundial Interclube, a equipe foi derrotada pelo Real Madrid. Em 99, o Vasco supera o Santos e conquista o seu terceiro Rio-São Paulo. No ano seguinte, após fazer uma boa campanha, o clube conquista a Copa João Avelange, o seu quarto campeonato brasileiro. O título foi decidido... Então aquele Mundial de 98, ele foi também, na verdade, era o Intercontinental na época, né? É depois que ele foi pro primeiro Mundial, né? Contra o São Caetano. E os principais nomes foram os meias Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e o atacante Romário, bola de ouro da competição. Nesse mesmo ano, o Vasco também conquistou a Copa Mercosul, superando o Palmeiras na final. E novamente Romário foi um dos principais destaques da equipe. O clube também foi vice do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Em 2000... Esse daí que roubaram o Vasco. Procurem na internet, vocês vão achar. O Edmundo tava 1,5 m atrás, assim, ó. Um impedimento, claro que não era impedimento, assim. O lançamento, ele passou na frente a pegar essa e cara a cara com o goleiro. Não tinha nem como errar. Ele ia fazer certo, ainda mais o Edmundo, um craque, né? O Corinthians tem uma história muito suja. Corinthians e Flamengo, se for tirar os títulos roubados, não sobra quase nada. Em 2001, Eurico Miranda assume a presidência do clube. Coincidência ou não? Eurico Miranda, eu acho que foi o mais caricato que teve dirigente do futebol, né? Os anos seguintes foram marcados por profundas crises e muitos altos e baixos. Na temporada de 2003, o clube volta a conquistar o Campeonato Carioca. E no dia 20 de maio de 2007, contra o Sport, o atacante Romário marca o seu 10º gol. No Brasileiro do ano seguinte, depois de fazer uma péssima campanha, o clube foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Na Série B de 2009, o clube não teve dificuldades e acabou sendo campeão, garantindo seu retorno à elite do futebol brasileiro. O atacante Elton foi um dos artilheiros da competição, com 17 gols. Em 2011, sob o comando do técnico Ricardo Gomes, o clube conquista pela primeira vez em sua história o título da Copa do Brasil. A decisão foi contra o Coritiba. No Brasileiro daquele ano, o clube foi vice-campeão. A temporada de 2012 marcou o retorno do clube à Copa Libertadores da América. O clube até fez uma boa campanha, sendo eliminado nas quartas de finais para o Corinthians, que seria o futuro campeão daquela edição. Após boas campanhas nos anos anteriores, em 2013 o clube foi novamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Na Série B, o clube ficou em terceiro lugar, garantindo seu retorno para a primeira divisão. Na temporada de 2015, o clube conquista o Campeonato Carioca, após um jejum de 12 anos sem vencer a competição. O atacante Gilberto foi um dos principais nomes da equipe vascaína, mas infelizmente no Brasileiro veio seu terceiro rebaixamento, conseguindo novamente o acesso no ano seguinte. Na temporada de 2006, veio o bicampeonato estadual, dessa vez de forma invicta. O Meia Nenê ainda foi eleito o melhor jogador do campeonato. No Brasileiro de 2020, a equipe chegou a liderar o campeonato, na quarta rodada, mas porém acabou sendo rebaixado, pela quarta vez em sua história. Gurizada, o Vasco tem muita história, né? Um gigante do futebol, né? O Vasco penou muito porque ele é o rival do Flamengo, né? O Vasco sofreu muito boicote da Rede Globo, né? Da Flamídia. Também teve péssimas gestões, coisa que não vai acontecer com o SAF, né? Se as pessoas souberem o que fazer lá, elas estiverem com um trabalho sério, querendo ganhar dinheiro, ganhar títulos, vai dar tudo certo. Torço muito para que o Vasco se recupere, comece a ganhar títulos, ganhar do Flamengo sempre. Vasco e Botafogo, quero que ele se recupere, comece a crescer só pro Flamengo se dar mal. Adorei assistir a história do Vasco. E vocês, vascaínos, se vocês tiverem mais recomendações de vídeo, deixa aqui nos comentários que em breve eu vou estar reagindo e eu posto aqui no canal. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!